e esse é mais um vídeo da nossa série sobre as mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, que é inspirada no livro da Nancy DeMoss. Como a Isabelinha já fez a introdução no vídeo passado, nós vamos estar vendo algumas mentiras, que não são todas as mentiras que a gente pode acreditar, obviamente, mas é uma coletânea, né? E algumas irmãs podem ser que não acreditem nas mentiras que nós vamos contar a partir do livro e com as respectivas verdades, mas vocês podem de repente crer em variações delas ou até em meias verdades, né? E o intuito do livro é fazer com que as irmãs considerem muito mais do que se vocês meramente acreditam, mas se vocês vivem como se acreditassem. Aqui no livro a autora tem um trecho sobre isso, onde ela diz: na verdade, aquilo em que acreditamos é revelado não pelo que conhecemos ou pelo que declaramos, mas pela forma como realmente vivemos. Assim, conforme caminhamos por essas mentiras, não é suficiente questionar: acredito nessa mentira? Cada uma de nós também deve se perguntar: eu vivo como se acreditasse nessa mentira? Então existe uma diferença aí, porque uma coisa é a gente ser de igreja de muito tempo, ter nascido no lar evangélico ou estar sempre na escola dominical, mas outra coisa é se a gente realmente tem aprendido para viver, como que a gente tem demonstrado no nosso cotidiano a verdade da palavra de Deus. E nesse capítulo, que é o que eu vou apresentar para vocês, nós vamos ver 6 mentiras em que a gente pode acreditar sobre Deus. A Nancy fez essa coletânea e, mais uma vez, é bom ressaltar que vocês não têm que concordar com tudo que é dito aqui, mas aquilo que a gente vai falar, vocês tomem para si e considerem investigar a respeito, na palavra de Deus, que é o nosso único arrimo, a nossa regra de fé e prática. Então, a gente precisa voltar e investigar na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, tá certo? A primeira mentira é uma mentira que, provavelmente, conscientemente, as irmãs não vão dizer que acreditam, que é: Deus não é realmente bom. Se ele fosse bom, ele iria, algumas de nós já ouviu falas desse tipo, geralmente de pessoas do mundo, pessoas que não são crentes e que questionam quando a gente fala que o nosso Deus é um Deus bom. E eles se perguntam: se Deus é bom, por que ele permite que haja tanta fome no mundo? Ou por que ele permite que haja tantas guerras? Ou por que ele permite que haja tanto abuso infantil ou outros problemas dessa natureza? E esse é um problema que chega no chamado problema do mal, que a gente já deve ter visto na escola bíblica, mas aqui pra gente é suficiente dizer que o nosso Deus é bom. E algumas de nós, embora crentes, acaba deixando que o nosso coração fique sendo conduzido por enganos de Satanás, Nós temos o inimigo de nossa alma e o trabalho dele é o tempo todo fazer com que a gente se desvie da verdade, com que a gente esteja distraída da verdade. Então, sem querer, a gente pode ser tentada a considerar nesses problemas globais, que eu já falei, mas também problemas pessoais que vocês possam enfrentar, Então, a gente pode pensar: Deus não é realmente bom. Se ele fosse bom, poderia agir diferente, as coisas poderiam ser diferentes. Aqui no livro, a gente pode ler que, uma vez que duvidemos da bondade de Deus, sentimos-nos justificados ao rejeitar sua vontade e tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo ou errado. A verdade é que Deus é bom. Independentemente de as escolhas dele parecerem boas ou não para nós, ele é bom. Quer sintamos isso ou não, ele é bom. Quer isso pareça verdadeiro em minha vida ou na sua, ele ainda é bom. Então, nós precisamos voltar para a palavra e nos apegar com aquilo que ela diz, porque somente com a verdade é que a gente vai poder combater essas mentiras. Então, passando adiante, a gente chega na nossa segunda mentira, que se relaciona muito com a primeira, que diz: Deus não me ama. Geralmente, ao passar por problemas, a ter dores, decepções, a enfrentar intempéries na vida, nós podemos nos sentir abandonadas por Deus, E nós temos relatos de pessoas que passaram por momentos assim de depressão, de muitos conflitos na sua vida. O próprio Jesus,
né, ao morrer na cruz, clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a verdade é que o Senhor permaneceu com ele, assim como ele permanece com todos os seus filhos. Então, Deus nos ama, Deus ama os seus filhos, embora a gente não sinta isso, mas a gente precisa lembrar que o que é verdade é o que está na palavra, e a palavra não muda, mas nós, no nosso coração, a gente se engana, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto, então a gente não pode simplesmente confiar naquilo que a gente sente. E esse é um grande problema porque muitas de nós apresentam uma desconexão entre o que nós pensamos, entre o que nós sabemos que é verdade e aquilo que nós sentimos. Nós nos deixamos levar muito pelo que a gente sente e desconsidera aquilo que é a verdade de Deus. No livro, a gente pode ler também mais um trecho. A verdade é que Deus nos ama. Se nos sentimos ou não amadas, independentemente do que fizemos ou de onde viemos, Ele nos ama com um amor infinito e incompreensível. Ele me ama porque Ele é amor. Seu amor por mim não se baseia em algo que eu já tenha feito ou poderia fazer por Ele. Não é fundamentado em meu desempenho. Eu não sou digna de seu amor e nunca poderia merecê-lo. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva, porque há pessoas que pensam, Deus não me ama porque enfrentaram muitos problemas. Mas também pode haver algumas de nós que pensam, Deus não me ama por ter tido um passado longe de Deus, por ter feito escolhas equivocadas, por ter se envolvido em circunstâncias, né, que a palavra não permite, que a palavra condena. Mas, minha irmã, se você já está em Cristo, você é uma nova criatura e você pode desfrutar também do amor de Deus. Então, a verdade é que Deus nos ama. Nenhuma de nós é digna do amor do Senhor, mas Ele nos ama. E graças a Deus por isso. Aí a gente pode entrar na terceira mentira, que é assim: Deus é igual ao meu Pai. Muitas de nós, ao pensar em Deus como o Pai Celestial, vai acabar relacionando Deus ao nosso pai ou alguma outra figura masculina de referência que a gente tem. E aí a gente acaba entrando em dois problemas, porque a gente pode olhar para Deus como um pai rígido demais, para aquelas que tiverem pais rígidos, e pensar que Deus é como um carrasco, que ele só quer o seu mal, que ele não vai cuidar de você. Por outro lado, a gente tem irmãs que tiveram pais muito indulgentes, pais muito bonzinhos, pais que faziam tudo para agradar sua filhinha. E o nosso Deus não é esse tipo de pai, que faz tudo o que a gente quer, né? Pelo contrário, o nosso Deus, ele sabe o que a gente precisa e as coisas que ele permite que aconteçam com a gente, as coisas que ele permite que a gente tenha também, são todas para a glória dele, para formar em nós o caráter de Cristo, a fim de que o nome dele seja glorificado. Então, nós não podemos pensar que Deus vai ser como nossos pais, porque ele vai ser muito melhor do que o melhor pai terreno que a gente possa imaginar. Ele supera infinitamente. Então, como aquela passagem que a gente pode ler na Bíblia, né? Se o nosso pai, que é um pai humano, terreno, nos dá uma coisa boa, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, que nos salvou não só de coisas ruins nesta terra, mas de coisas ruins por toda a eternidade, já que estando nele nós vamos estar em paz com o Senhor ao longo da eternidade. Aqui no livro, o trecho referente que eu queria ler para vocês diz assim: o Deus da Bíblia é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos. Nenhum pai sensato daria a seus filhos tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender suas decisões. Ele é muito grande para isso. Também não significa que ele sempre nos proteja da dor. Na verdade, às vezes ele efetivamente nos inflige dor e sofrimento. Por quê? Porque nos ama, porque se preocupa conosco, porque está comprometido conosco. Então, às vezes, as situações que acontecem com a gente podem ser situações por motivo de disciplina. Às vezes nós nos desviamos e Deus, que nos ama, nos traz de volta para si. Quando a gente fica sem disciplina, quando a gente insiste no pecado e não é disciplinada por Deus, é porque Deus já nos entregou a nossa própria sorte e nós não estamos mais nele. E isso é algo para a gente considerar, né? Essas 3 primeiras mentiras que a gente já viu são mentiras que a gente geralmente vai ouvir falar e vai pensar, não, eu não me classifico em nenhuma delas, eu não
penso em nenhuma dessas mentiras. Mas agora nós vamos passar para uma mentira que a maioria de nós já enfrentou, que diz assim: Deus não é realmente o bastante. A gente costuma vir na igreja todos os domingos, costuma cantar que Cristo é suficiente, costuma lembrar que a graça do Senhor é o que nos basta. Porém, no nosso dia a dia, a gente está revelando que sempre precisa de algo a mais, né? Então, a gente acaba colocando para Deus que Ele não é suficiente. Quando a gente está muito descontente, quando a gente está muito amargurada, quando a gente está muito perturbada porque a gente tem alguma coisa ou não tem, ou porque a gente deixou de adquirir uma situação de vida, a gente precisa refletir se nós estamos com o coração centrado no Senhor, alegre com aquilo que vem dele. Porque quando a graça de Deus é suficiente para nós, a gente pode não ter nada, como aconteceu com Jó, e mesmo assim permanecer fiéis ao Senhor. Mas a gente coloca o nosso tesouro, né, o tesouro do nosso coração, em coisas materiais, em realizações da vida, em um casamento, em ter filhos, ou em ter uma casa própria. E essas coisas são coisas passageiras, são coisas que nós não precisamos na realidade. Aqui no livro, o trecho que eu separei para vocês é assim: acreditamos mesmo que Deus é suficiente? Ou estamos procurando outras coisas e pessoas para preencher os espaços vazios de nosso coração? Comida, compras, amigos, hobbies, férias, nosso trabalho ou nossa família? Esse é um ponto que a gente precisa pensar muito a respeito, porque diariamente nós estamos numa luta interna de sobrevivência e geralmente a gente está em busca de elementos que se não ídolos do nosso coração, né, que não são necessários demais para nós, mas acabam tomando o lugar de Deus, lugar de adoração que deveria ser só do nosso Deus. Na mentira seguinte, a gente tem o pensamento que diz que os caminhos de Deus são muito restritivos. São pessoas que pensam que estar no Senhor, que estar na igreja, ou que a Bíblia é um conjunto de regras que está ali prendendo você, aprisionando você. Sendo que quando a gente está alimentando essa mentira, a gente esquece que, na verdade, as regras que Deus colocou para nós são regras de proteção. Porque quando a gente pensa no mundo, e essa mentira de pensar que os caminhos de Deus são muito restritivos, é uma mentira que está muito atrelada ao pensamento mundano. Quando a gente ouve o mundo dizer acerca da liberdade que eles têm. Sendo que a liberdade que o mundo tem de sair desfrutando de um desejo para o outro, de sair alimentando, né, seus diversos impulsos, é uma liberdade animalesca, em que as pessoas estão escravizadas em suas próprias vontades. Mas quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros no Senhor e nós temos a verdadeira liberdade de não sermos escravos do pecado. Então, os caminhos que o Senhor colocou para a gente são caminhos que, na realidade, são bons. E é importante a gente refletir que, quando Deus nos dá uma segurança, né, essas regras que são segurança para nós precisamos estar caminhando de acordo com elas. Se acontece de a gente querer andar de uma maneira divergente, nós precisamos estar prontas para as consequências que vão existir, né, a partir desse nosso ato de rebeldia ao Senhor. Porque nós somos até livres para tomar as decisões que a gente quiser, mas a gente não é livre para lidar com as consequências dos nossos atos. Então, para quem é do Senhor, vai haver uma disciplina, né? Graças a Deus por isso. Na sexta mentira, a última mentira desse vídeo, é que Deus deveria resolver meus problemas. Essa também é muito constante no nosso meio. Às vezes a pessoa se converte já com alguma idade, chega na igreja pensando, agora eu sou crente, agora minha vida vai dar certo, agora tudo que eu queria resolver, eu vou resolver. Porém, o nosso Deus não é um Deus como um gênio de lâmpada mágica que vai vir aqui satisfazer todos os seus desejos, né? É muito complicado a gente pensar que Deus deveria resolver nossos problemas, porque, por um lado, a gente acha que Deus está aqui como um servo que vai satisfazer nossas necessidades, que vai nos dar tudo aquilo que a gente acha que precisa, e, por outro lado, a gente demonstra com esse pensamento
que o objetivo da nossa vida é viver sem problemas, viver de modo confortável nesse mundo. Sendo que nós não fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para ter uma existência nessa terra 100% alegre, plena, feliz, no molde de realizações que o mundo diz. Pelo contrário, a palavra nos assegura que nós teremos muitos sofrimentos. Aqueles que querem viver de modo piedoso diante de Cristo vai enfrentar muitos problemas, vai enfrentar muitas tentações e muitas perseguições também. Então, é muito importante que as irmãs considerem isso, que não é porque você tem um problema que Deus não está com você, que Deus não lhe ama, que Deus não é bom, né? Pelo contrário, as situações que Deus promove, mais uma vez, são situações para forjar em você o caráter de Cristo, de maneira que você amadureça, seja aperfeiçoada e demonstre na sua vida e na vida, né, das pessoas que estão perto de você que Deus está permanecendo, né, ali fiel a você como Ele está, porque tudo que você precisa para esse momento o Senhor tem provido, né? E aqui nesse trecho que eu queria ler para vocês dessa mentira, né? Que Deus deveria resolver meus problemas, diz assim: a verdade é que a vida é dura, vivemos em um mundo caído. Mesmo aqueles que foram redimidos vivem em corpos terrenos e têm de lidar com as realidades da tentação, do pecado, tanto os nossos quanto dos outros, da doença, da perda, da dor e da morte. Tornar-se cristão, ou mesmo ser um cristão maduro e devoto, não nos envolve em uma espécie de casulo celestial onde estamos imunes à dor. Até que Deus crie um novo céu e uma nova terra, não seremos totalmente livres da devastação do pecado. Até então, haverá lágrimas, tristezas, pressões e problemas. Mas aqui ela já lembrou a gente da boa notícia. Isso vai passar. Nós temos uma esperança eterna. Nossa esperança, ela não se resume para essa vida, senão nós seríamos muito infelizes. A nossa esperança, ela vai à eternidade e nós podemos estar seguras que tudo isso vai passar, que nós vamos ficar bem, livres de problemas ao longo da eternidade ao lado do nosso Deus. E essas foram as mentiras que o livro trouxe. É possível que as irmãs acreditem em outras mentiras sobre Deus, mas é muito importante que vocês considerem, como esse livro iniciou com mentiras sobre Deus, que esse é o ponto mais importante a ser resolvido dentro de nós, né? A gente é cristã, a gente vem para a igreja, a gente está se reunindo em momentos de estudo bíblico, mas se a gente não conseguir ter uma ideia clara de quem Deus é, o que é que Deus faz, a gente sempre vai estar crendo em coisas erradas e tendo expectativas erradas do que Deus possa fazer conosco, daquilo que a gente pode esperar que venha do Senhor. Então, busquem aprender mais sobre a palavra, busquem aprender mais sobre Deus. E lembrem que nós temos outros vídeos ainda pela frente, vão ser vídeos muito bons, que as irmãs vão ser muito edificadas. E esse é um aquecimento para o nosso encontro de mulheres de outubro, tá bom? Então eu espero vocês e até lá!